pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jéssica e nesse vídeo aqui eu vou estar desenhando a Lara Croft do novo jogo que vai ser o remake que vai lançar em 2017. Eu deixei o vídeo um pouquinho acelerado e enquanto eu vou desenhando eu vou dando algumas dicas e comentando sobre o desenho. Aí começando pelo ângulo da cabeça. Tá levemente olhando pra cima. Formato da cabeça. Maçã do rosto bem evidente. Olhos grandes. Nariz pequeno e fino. Presta atenção no ângulo do nariz. Parte superior da boca levemente maior que a inferior, bem marcada. A alça aqui desse cobre, suporte, está bem pertinho do pescoço dela. A outra também. Presta atenção no ângulo. Aqui temos um cinto para ajudar a segurar. Desenho solto, sem se preocupar muito com a linha, se vai ficar certinha. É mais na intuição mesmo, porque depois a gente vai refinar essa linha. Aqui é só pra colocar as ideias no papel, formato inicial, depois vem o refinamento. Aí aqui a camiseta dela acompanha esse coldre aqui. E desce aqui assim. Vou aqui pra parte do cabelo agora. A orelhinha que faltou. Beleza? E o cabelo dela. Como ela tá olhando com a cabeça um pouco inclinada pra cima, o cabelo dela não aparece muito. Cabeça, né? Parte de cima. E aqui ela tá com a trança dela característica, mas atrás. Não tá dando pra gente visualizar. Ok, vamos colocar um pouco mais de detalhes agora. Principalmente no olho. Eu amo desenhar os olhos. Eu acho que é a parte que mais dá personalidade do desenho. Apesar disso, nem sempre eu consigo fazer direito. Cantar, né? Temos a pálpebra dela aqui, que não está muito em evidência por causa da maquiagem. Mas vou fazer assim mesmo. Os cílios aqui. Achei que os olhos ficaram satisfatórios por enquanto. Até eu dar uma saída ali na cozinha, quando eu voltar tá tudo horrível. Aí eu apago tudo. Sobrancelha. Daí também a gente vai ajustando. Por exemplo, eu fiz o olho aqui, né? Pra mim tá bom. Daí a sobrancelha, no rascunho que eu fiz já não tava muito legal. Eu vou ajustando o tamanho. Parar a distância aqui, ó, do olho pra sobrancelha. Se tá legal. Proporção. Achei que ficou bem legal por enquanto, até agora tudo certo. A sobrancelha dela aqui, ó, tá um pouquinho mais alongada, porque o cabelo dela, na verdade, passa por aqui. Por enquanto não vou apagar nada, tá, gente? Vou deixar um rabisco por baixo. Porque, na verdade, eu acho até que fica bem estiloso quando fica um pouco do rascunho por baixo da lanyard, sabe? Eu gosto. As narininhas.
Agora aqui, igual a maçã do peito. Maçã do peito não, a maçã do rosto dela, que é bem evidente, né? Eu acho muito bonito. Uma moça muito bonita, com todo respeito. E vamos à boca. A boca que eu acho que eu deixei ela muito pequena, ela é mais alongada. Então, vamos fazer aqui pra gente ter uma noção. Essa partezinha aqui, eu esqueci o nome dessa parte. E aqui eu acho que eu vou apagar a boca, porque ela tá mais me atrapalhando do que me ajudando, vai me confundir. Então eu vou fazer ela praticamente do zero de novo, prestando com mais atenção na referência. Eu gosto de fazer a primeira parte de cima da boca, depois eu vou pro meio da boca e depois eu vou pra parte de baixo. Por quê? Pra eu ver direitinho a proporção, o tamanho aqui, ó. Lembra que eu falei que a parte superior do lado é maior do que a parte de baixo? Então eu costumo fazer assim, o meio de todas as partes pra ver em que direção que vai levar. Cabeça virando mais pro lado e o corpo virado mais pro outro lado.
O que você tá fazendo? Quem que é essa? Vamos ver se é da ninguém da mamãe. É de qual jogo? Uai, você falar isso? Não, é só jogo, de qual jogo? O nome do jogo é o nome dela. Hã? O nome do jogo é o nome dela. Qual que é o nome do jogo? O nome do jogo é o nome dela. Mamãe, qual que é o nome do jogo? Se eu te falar o nome Mentirosa. Se eu te falar o nome do jogo, eu te falo o nome dela. Se você falar o nome dela, eu te falo o nome dela. Fala, eu sei que é brincadeira, fala. Não é brincadeira. Fala! Agora. Tom? Então, de o quê? Tom? Wade? Raider Lara? Craft. Croft, muito bem. Ai, menina inteligente. É o neném Tá gamer da fazendo o mamãe. quê? É ela. Lara Croft? Uhum. Pra pintar, eu vou estar usando essa aparelhinha aqui, que eu não sei o nome, não tem nome nela, eu não lembro. Tem muito tempo que eu tenho ela, eu nem lembro quando e onde eu comprei, mas ela é muito boa, eu gosto muito dela. E essa aqui da Kohinoor, que... Aqui, ó. Kohinoor Hard Smooth, né? Acho que é isso. Ela é empilhável, tem várias cores, apesar de que eu acho que eles podiam ter substituído algumas cores que não precisavam, que são muito parecidas umas com as outras. Mas eu ainda vou fazer um vídeo avaliando essa aquarela aqui, dando a minha opinião sobre ela, minha review. Mas é a que eu tenho pra usar aqui, então vou usar as duas. Algumas cores de uma, algumas cores de outra. Vou usar aqui o meu Godê velho, tá até quebrado. Gente, eu não sei, eu tô doida pra comprar um outro, porque eu odeio usar Godê, assim, já usado. Não sei se deu pra entender. Se eu pudesse, cada vez que eu fosse pintar, eu usava um Godê diferente, porque um paninho velho, qualquer, de preferência desse material de pano de prato, sabe, usado, mas de algodãozinho velho é melhor. E alguns pincéis de aquarela. Os que eu tenho aqui são esses aqui. Gente, isso é uma coisa que eu não fico muito olhando, é marca de pincel. Eu vou pela corzinha dele, sabe? Pela aparência, eu julgo pela capa. Então eu tenho alguns aqui, mas eu não manjo muito de... Ainda vou fazer uma pesquisa ainda pra entender mais os tamanhos de pincel e tudo, mas pincel é uma coisa que eu não me ligo muito. Eu costumo usar esses, ó, só esses. Para aquarela, né, que são esses mais redondinhos. Esse aqui é mais fino, né? Esse aqui é pra áreas maiores. E esses aqui para detalhes maiores, né? Esse para detalhes mais pequenos. E esses aqui para detalhes médios e esse para áreas grandes. Um copinho com água, né, de lei. E é isso. E eu costumo também usar um spray, um potinho de spray, né? Pra molhar a aquarela. Pra ficar mais fácil de pegar a tinta. Eu pego uma espirradinha aqui. Já mudei essa tinta. Pra ficar mais fácil de pegar, né? Eu não vou molhar todas as cores da Kohinoor, porque ela costuma ficar molhada muito tempo. E aí se você tampa, né, empilha ela não seca, ela começa a mofar. Então, ruim é isso. Então vamos lá, eu gosto de começar. Deixar aqui. A aquarela não tem muito disso, né, gente? A gente começa mais ou menos por onde a gente quer. Tem algumas tintas que é bom começar pelo fundo e depois ir pra frente, pro personagem, né? E pelos planos que estão mais atrás, pelos mais da frente. Mas no caso da aquarela, como a gente começa pelo claro e depois que vai ficando mais escuro, pelas sombras, né? Então não tem muita ordem, não. Geralmente quando é tinta óleo, tinta guache, acrílica, daí é bom você começar pela sombra, né? Porque são tintas que te dão mais cobertura. Por exemplo, você começa pela sombra e depois vai fazendo a luz. Já a aquarela ao contrário, você começa pela luz e depois vai fazendo a sombra. Então eu vou começar aqui pela pele dela, que eu acho que é o tom mais, assim, complicado de fazer. E é o mais importante também, porque é o que dá vida pro personagem, né? E eu costumo usar um laranjinha, um amarelo, um rosa. Tem várias opções, né? Tem gente que usa ali azul pra fazer tom de pele, né? Usa a teoria das cores direitinho. Eu vou mais na intuição, pra falar a verdade, tá? Eu não fico olhando muito teoria das cores, não. Eu vou misturando uma ali, outra aqui, outra ali, até ficar satisfeita. E é isso, nesse tom que eu acho que já dá pra gente começar. Por quê? Aqui no Godê parece que ele tá forte, né? Mas ali no papel ele vai ficar bem fraquinho. E é isso que a gente quer. Ir aos poucos. E eu vou procurar ver onde tem luz e não passar a tinta, não passar o pincel onde tem luz, deixar mais bem branquinho mesmo. Eu vou tentar fazer isso pra dar aquele efeito de aquarela mais legalzinho, né? Então vamos lá. Vou começar aqui eu vou começar na pele dela, eu vou começar pela sombra. Porque na hora que eu for passar a segunda camada de tinta, vai sobrepor e aí vai ficar mais sombreado, né? E é bom que aqui eu já consigo ver como que ficou o tom da tinta que ficou. Correto? Já me fala aí de qual cidade que você está assistindo. Se tá frio por aí, porque aqui tá bem frio. Aproveitar e fazer o pedido pra vocês se inscreverem no canal, porque isso me motiva a sempre estar continuando a postar aqui. E também eu estou tentando chegar na meta de 500 inscritos. Tá bem longe ainda, mas eu acredito que com a ajuda de vocês eu vou conseguir, porque dessa forma eu vou conseguir monetizar meu canal. Me fala também sugestões de personagens que vocês gostariam de ver por aqui, eu pintando. Se vocês gostam desse estilo de vídeo mais devagar e comentado, ou se vocês gostam de time-lapses. Eu tô gostando bastante de fazer vídeo assim, mais comentado com vocês, porque eu era bem tímida, quer dizer, eu sou bem tímida, né? Eu tô tentando vencer esse obstáculo, que não é fácil, mas acho que a cada vídeo a gente melhora um pouco, né? 1% que melhorar já é um avanço.
bem clarinho, por enquanto, quase nem dá pra ver no vídeo. Aqui pra mim tá dando pra ver um pouco melhor como tá ficando o resultado. No vídeo vai ficar mais evidente depois, quando eu escurecer um pouco a tinta, né, colocar um pouco mais de pigmento. Tá uma chuvinha gostosa lá fora agora. Um clima ótimo pra pintar e pra jogar videogame também. Inclusive, daqui a pouco eu vou estar jogando. Gente, se vocês não sabem, eu tenho um canal de games, tá? Eu comecei ele tem pouco tempo, então eu tô administrando 2 canais ao mesmo tempo, esse daqui e o outro. Então, por isso às vezes pode ser que demore um pouco sair vídeo novo no canal, é porque eu tô produzindo pro outro também, tá bom? Como não posso sair de casa para trabalhar, no caso, tenho duas crianças, uma de 7 anos, vai fazer mês que vem, e a outra de 9, que vai fazer esse mês de junho. E a minha sogra também mora comigo, eu dou uma assistência pra ela, quando ela precisa, ela já tá bem de idade, então não tem como sair pra trabalhar. Então, por isso que eu resolvi me empenhar um pouco mais no meu canal no YouTube. Não é só pelo dinheiro, né, gente, mas eu sempre gostei. Até então, quando eu criei esse canal, eu nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com o YouTube e tudo. Depois que eu fui descobrir, há muito tempo atrás. Mas é bom juntar uma coisa que a gente gosta de fazer com uma coisa que vai dar uma renda pra gente, né, então eu tô sendo bem transparente com vocês. Eu gosto de deixar aqui umas manchinhas, tá vendo? É um efeito bem legal. Então agora eu vou misturar um pouco de rosa, que é exatamente a cor que tá faltando naquele estojo da Koh-i Novel. Com tantas cores, acho que se não me engano ele é 24 cores. E veio assim, muito tom do mesmo, sabe? Muitos tons muito parecidos com os outros. Por exemplo, o vermelho. Veio vários tons vermelhos muito parecidos. Então, eu, na minha percepção, eles deviam ter colocado um pouco mais de variedade de cores, em 24 cores, sabe? Do que colocar muito tom de vermelho, muito tom de amarelo. Dava pra ter aproveitado melhor esse estojo. Eu sempre gosto de pintar a orelhinha deles bem de rosa, de todos os personagens. Porque a gente é uma pele mais fina, mais translúcida ali, né? Então, sempre dá aquele reflexo do sol batendo e fica mais rosinha a orelha por causa do sangue que tá ali. Então, é igual colocar lanterna. Quem nunca, né? Quando era criança, colocou a lanterna no dedo e ficou todo vermelho. É tipo isso. Eu não vou ficar pondo muito detalhe também, assim. Eu quero só uma ideia do que é, entendeu? Não quero uma pintura super detalhista, não. Quero uma coisa mais simples mesmo. Inclusive, eu aceito encomendas também. Quem quiser, é só mandar um comentário aí, eu mando minhas informações de contato pra gente fazer um orçamento. Meu pincel fica soltando uns pelinhos. O nariz dela merece um pouquinho mais de rosa. E a boca também. Posso te dar umas batidinhas assim no pincel, ó. Dá um efeito bem legal. A aquarela, ela não seca tão rápido quanto a tinta acrílica. Às vezes isso é bom, às vezes não é tão bom. Porque ainda mais pra pessoas ansiosas assim como eu. Porque se eu quero passar uma outra tinta com uma outra camada aqui por cima pra fazer a sombra, e às vezes eu quero delimitar o lugar que essa tinta vai se espalhar, o papel não pode estar molhado, senão espalha pro desenho inteiro. E como é um sketchbook onde eu estou desenhando, eu procurei comprar um sketchbook com papel mais grosso, mas ainda assim, esse papel não é o próprio, né, pra pintar com aquarela. Porque o bom mesmo é ser um papel mais de 300 gramas. Esse aqui é um pouco mais da metade, 180 gramas. Mas, igual eu falei, como eu não quero ficar detalhando muito, colocando muitas camadas de tinta, segura um pouco, dá pra dar uma brincada legal. Bom, enquanto a pele seca, eu vou pra blusa dela, que é um azul bem, como é que fala? Bem saturado. Então eu não vou ficar pondo muita água, não. Vou fazer um azul bem mais... Eu acabei colocando na parte errada, que devia ter feito mais menorzinho. Que é pouca área de azul, e eu já tinha colocado muita água aqui, eu tinha esquecido. Vamos lá. Às vezes o mais simples fica melhor. Vou pegar só um pouquinho do azul escuro. Só pra dar um tchanzinho ali. Então agora que eu já fiz a blusa e a pele, a primeira parte, eu vou passar pro cabelo. Porque ainda não está pronto para continuar a pele dela. Então já vou passar pro cabelo dela, que é um castanho escuro. Então eu vou começar com um marrom. Tá, vou carregar rapidinho. Porque eu não quero um preto logo de cara, né? Começar com um marrom e escurecendo ele aos poucos. Na verdade, eu comprei essa aquarela da Koh-i Novel porque eu queria experimentar, né? E também porque o meu preto da outra acabou. E eu tinha até uma de bisnaga. Porém, acabou também a preta. Pois é, né, gente? É que assim, às vezes eu uso teoria das cores, tá, gente? Mas aqui eu já acostumei a fazer isso. O que eu tô fazendo? Tô tacar preto nas coisas. E pra mim funciona, então
Pra que mudar, né? Eu tô aqui na minha zona de conforto. Uma hora eu ainda saio da minha zona de conforto, mas por enquanto ainda tô feliz com ela, então vou começar aqui. Não tem muita luz aqui, muito reflexo aqui nessa parte do cabelo dela. Vai ter mais aqui, assim. Não sei se é porque hoje o tempo tá mais úmido, por conta da chuva, mas tá uma maravilha, a tinta não tá secando muito rápido. Uma hora eu reclamo que a tinta seca muito rápido, demora pra secar, outra hora eu elogio, né, que a tinta tá demorando pra secar, mas é que assim, né, a gente é acostumado a reclamar de tudo mesmo. Aqui, se a tinta estivesse secando rápido, ia ficar uma camada por cima da outra, e eu não quero esse efeito, eu quero ficar nesse efeito aqui de continuidade, sabe? Não quero aquelas marcações de tinta. Aqui agora eu tenho que prestar atenção onde tem a sombra. Quer dizer, onde tem a luz. É mais ali na beiradinha. Tá um reflexo meio verde, por causa do ambiente em volta dela. Parece que ela tem uma área de muita vegetação. E na verdade o jogo parece que é bem nessa pegada, né? Vai ter uma pegada de floresta, de dinossauro, essas coisas. Igual eu falei, nunca joguei, né? Então não sei direito. Mas pelo trailer já deu pra ter uma ideia. Já vou começar a dar um grau aqui na sobrancelha dela. E no olho também, né? Que é ali mais ou menos a mesma cor. E assim a pintura vai ganhando vida. Eu acho que agora já dá pra gente ir pra pele dela de novo. Eu acho. Limpei o pincel. Vou vir aqui na mesma cor, ainda não vou adicionar mais pigmento. Vou usar aqui assim como está. E vou ver aqui se já dá pra ir fazendo uma sombra. Só da gente colocar uma camada por cima da outra, já dá um leve sombreamento. Agora eu vou começar a melhorar um pouco o pigmento aqui. Vou colocar um pouco mais de laranjinha. E aí eu vou colocar algumas partes que eu acho que precisam aqui de mais atenção. Agora pra boca eu vou só pegar um pouco mais de rosa. Eu vou ter que esperar secar, né? Senão a boca dela vai espalhar pra todo quanto é lado. Então já que agora eu tenho que esperar, eu vou passar pra parte aqui desse coldre aqui. Que é um marronzinho. E eu vou aproveitar a tinta do cabelo. Vou trocar de pincel. Vou pegar o menorzinho. Acho que vai ser melhor. Eu tô olhando aqui o desenho e tô pensando, eu acho que não vou fazer fundo não. Talvez eu ponha assim, umas manchinhas verdes no fundo. Só pra dar um tchan, sabe aquele tchan? Porque senão vai perder a graça do rolê dessas manchinhas aqui, ó. Então vou deixar bem assim mesmo. Só pra dar umas manchinhas verdes no fundo. Aí agora, para essa do meio aqui. Vou fazer um pouco mais escuro. Droga, aqui já começou a misturar. Essa parte aqui que tava úmida ainda.
Esse cordãozinho dela aqui também é mais ou menos a mesma cor que o cabelo. Vou tentar a sorte aqui de não manchar. Às vezes eu fico pensando, né, no mundo onde tá tudo tão agitado, tudo rápido, as pessoas querem as coisas pra ontem. Essa aqui é uma ótima atividade pra desacelerar. Porque aqui você tem que ter paciência, não tem como. E é bem relaxante também, a terapia, né? Bom, eu acho que agora eu já posso ir pra sombra do cabelo. Vou só aproveitar a tinta que já tava ali e vou colocar um pouco mais de preto. Um pouquinho só, porque o preto ele é bem pigmentado. Eu peguei esse pincel aqui, mas não deveria ter pegado. Esse aqui é melhor, esse mais médio. Bom, eu vou passar pra pele agora de novo. Principalmente aqui, nos olhos dela. Ela tá com uma sombra bem evidente. Vou pegar um rosinha de novo. Mais uma vez. A rosinha tá acabando, muito triste. E na minha peça da cor não veio. Bom, gente, então acho que de tinta que eu vou usar por enquanto é isso. Ah, não, mentira. Eu tenho um verdinho ali ainda pra fazer. Vocês lembram, né, que eu falei que eu ia fazer uns detalhezinhos. Pô, mas meu olho não, né? Meu olho não era pra fazer isso. Calma, vou tirar. Prontinho, tirei. Acho que tá bem bom assim. E aí agora eu vou passar pro lápis de cor pra refinar os detalhes. Porém, eu tenho que esperar secar totalmente a tinta pra fazer isso. Senão o papel não vai brincar e vai rasgar tudo. Pronto, esperei um pouquinho. Eu acho que agora já dá pra gente fazer os detalhes com lápis de cor. Vou separar alguns aqui. E, gente, meus lápis de cor, assim, de qualidade duvidosa, tá? Eu tenho desde Léo e Léo até Faber-Castell. Eu tinha aquela caixa dos lápis de cor da Faber-Castell pretos, mas acabaram-se todos. E eu não notei muita diferença também de qualidade de uma caixa pra outra, não, tá? Eu não uso muito os lápis de cor, eu uso mais, assim,
as cores rosa, preto, mais alguns detalhes. Nesse caso é o que eu vou usar também. Rosa, preto, talvez um laranjinha, um marrom, e é isso. Vou separar aqui laranja e marrom, que pode ser que eu use. Então daqui já apontei os lápis que eu vou utilizar. O único que eu gosto que fique mais apontado é o preto, porque eu vou fazer os detalhes com ele, o marrom também. Agora esses outros aqui eu prefiro deixar com a ponta mais quadradinha, mais redondinha, pra não ficar muito marcado. Vou começar aqui com laranja. E aí, gente, aqui com o lápis de cor é bem sutil mesmo, sabe? Só pra dar um tchanzinho mesmo em algumas partes. Eu acho que dar esse acabamento com lápis de cor faz toda a diferença. Porque alguns detalhes eu não consigo, pelo menos eu, na minha experiência, eu não consigo fazer só com aquarela. Então, assim, algumas coisas eu preciso fazer com lápis de cor pra dar um acabamento legal. Fica mais preciso. E aqui eu vou só olhando a referência e onde meu coração fala que é pra eu botar lápis de cor, eu vou botando. Na intuição mesmo. Daqui a pouco eu vou vir com rosa também. Eu gosto muito do rascunho e dessa parte aqui, que eu tô fazendo agora. É o momento que eu mais gosto de fazer no desenho, de trabalhar no desenho. É a hora que eu tô fazendo o rascunho ali e na hora da finalização. Bom, agora eu vou usar minhas canetas, que eu disse que borrava. Então, essas mesmas que eu vou usar. Eu vou usar, eu acho que é 3 e a 5, que não são nem tão grossas nem tão finas. Vou começar pela 3.
Então o resultado final ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. E até o próximo. Tchau!